Olá, seja muito bem-vindo às minhas redes sociais. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Minha missão de vida é ajudar você, idoso, a resgatar a sua saúde, a resgatar a sua qualidade de vida e também orientar os cuidadores de idosos. E o assunto de hoje, ele é muito importante. Nós vamos conversar sobre pandemia de Covid-19 e o compartilhamento de imagens, de vídeos dos idosos nas redes sociais. Existem algumas questões que a gente precisa conversar do ponto de vista social, educacional e também do ponto de vista legal, tá? A gente tem visto ao longo dos últimos dias muitos familiares, muitas pessoas compartilhando vídeos, né, compartilhando fotos, especialmente de idosos com algum tipo de demência ou idosos que estão resistindo à orientação de isolamento, de quarentena durante essa pandemia, mas a gente não tem feito as reflexões necessárias antes de compartilhar esses vídeos e essas imagens, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é: abra o seu coração. Se você compartilhou algum vídeo, compartilhou alguma imagem de idosos, se você riu, se você achou engraçado, fique tranquilo. Isso muitas vezes acontece porque a gente não tem uma base para refletir, uma base para pensar sobre determinados aspectos. E o meu papel enquanto profissional é trazer essa reflexão para você, tá? Então, eu não estou aqui para julgar quem compartilhou, mas estou aqui para esclarecer, para te trazer reflexões para que daqui em diante você tome uma postura mais adequada diante do que está acontecendo. E aí eu quero separar aqui, existem dois tipos de vídeos, tá? Existem vídeos, existem imagens que são cedidas pelos próprios idosos. Então, o que a gente observa nas redes sociais? Existem canais do YouTube, páginas do Facebook, perfis do Instagram, onde o próprio idoso ele constrói esses vídeos junto com os seus familiares e ele permite a divulgação desses vídeos. Então, não é desses vídeos que eu vou estar conversando agora. Eu quero conversar com você sobre as imagens e vídeos que não são autorizadas pelos idosos. Muitas vezes o familiar ele grava com boa intenção, compartilha no vídeo no grupo da família, né, nos grupos da família, dos amigos, para informar que aquele idoso não quer ficar dentro de casa, está tendo dificuldade para aceitar o isolamento. E esses vídeos vão sendo passados, repassados, né? E aí uma grande multidão de pessoas acaba tendo acesso àquelas imagens, àqueles vídeos desses idosos, que em geral não são autorizados, tá? Às vezes a família acha engraçado, às vezes algumas pessoas fazem inclusive chacota dos idosos. Já vi vídeos de pessoas xingando idosos na rua e a gente não considera várias questões, tá? Primeiro ponto, né, dentro dessas reflexões aí é a questão educacional. Quando você olha para um idoso, você vê que ele está rejeitando as determinações das autoridades de saúde, você precisa considerar que muitos de nós nunca viveram um momento de pandemia. Então, nós estamos tendo dificuldade com o isolamento, nós estamos aprendendo com essa pandemia de coronavírus. E aí, imaginem grande parte dos idosos que não tem sequer um nível educacional. No Brasil, muitos idosos têm apenas ensino fundamental e uma outra grande parte dos idosos são analfabetos. Quanto menos escolaridade a gente tem, mais dificuldade para assimilar questões complexas. Nós estamos diante de uma pandemia que é uma questão complexa, onde todos nós, mais uma vez eu digo, estamos aprendendo com ela. Então, não é fácil para um idoso, em especial para aqueles que não têm um bom nível educacional, um nível educacional esperado para um país como o nosso, lidar com essa situação, tá? Então, quando a gente grava vídeos dessas pessoas e a gente posta, a gente ri, a gente acha engraçado, eu vejo pessoas rindo, xingando, enfim, fazendo todo tipo de depreciação com a pessoa idosa, a gente não considera a dificuldade que essas pessoas têm para entender toda essa situação problemática, né? Essa situação alarmante que nós estamos vivenciando. E é uma vergonha para o nosso país, quando a gente pensa, constata que grande parte dos nossos idosos não tem nem o ensino fundamental, né? Por mais que o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 10.741/2003, diga que, no seu artigo 21, e eu vou ler para você: o poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias, material didático, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados, né? Então, o idoso ele tem que ter acesso à educação e toda a tecnologia de educação tem que estar adaptada para a pessoa idosa, e não é isso que acontece.
Os nossos idosos continuam com nível educacional, com acesso à educação dificultado, porque quando a gente experiencia, quando a gente vai conhecer os programas de educação de jovens e adultos, muitas vezes esses programas não são adaptados para o idoso. Então, os nossos idosos, eles continuam, em sua maioria, analfabetos, tá? O Estatuto do Idoso, ele também fala em seu artigo 24 que os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos com finalidade informativa, educativa, artística e cultural e ao público sobre o processo de envelhecimento. Então, em todos os momentos, né, a lei já diz isso, muito mais agora, no momento de pandemia, deveriam existir programas voltados para as pessoas idosas, né, para explicar de forma simples, com uma linguagem adequada para os idosos, qual é esse momento que nós estamos passando. E o que a gente vê não é isso. O que a gente vê são informações truncadas, muitas vezes com linguajar muito técnico, e isso dificulta para o idoso entender de fato o que está acontecendo. E os meios de comunicação poderiam utilizar uma linguagem mais adequada, poderiam utilizar um horário determinado para informar a população idosa, em especial esses que são analfabetos e que têm mais dificuldade de entender. Mas não é isso que acontece. Então, nós vivemos um momento social, né, muito complicado. Você não vê aqueles idosos da faixa de renda das pessoas que têm uma renda mais alta nas ruas, né, com dificuldade para aceitar o que está acontecendo. O que a gente vê isso são nas classes de pessoas mais pobres. Então, a gente precisa levar em consideração que essa teimosia do idoso não é só uma teimosia. É uma questão social, é uma questão educacional que a gente precisa resolver no Brasil. E aí, um outro ponto que eu quero conversar com você, e esse é o principal a respeito dos aspectos legais, tá? O Estatuto do Idoso, ele vai falar sobre a questão do direito do idoso à liberdade, ao respeito e à dignidade. Eu quero que você preste bastante atenção no artigo que eu vou ler agora. No artigo 10 do Estatuto do Idoso, artigo 2º, é colocado o seguinte: o direito do idoso, o direito ao respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Além disso, o inciso 3º vai falar o seguinte: é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. E eu acho que fica muito claro quando nós lemos esses dois incisos do artigo 10 do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741/2003. Você pode procurar por essa lei na internet, e você vai encontrar exatamente esses artigos que eu estou falando para você. Fica muito claro que brincar com a imagem do idoso, colocar esse idoso numa situação vexatória, colocar esse idoso numa situação constrangedora, é uma forma de você infringir a lei. E você pode ser penalizado por isso. Então, antes da gente pensar que a gente está brincando, né, que não tem nada demais, a gente tem que ter consciência que nós estamos lidando com a imagem do outro. Estamos lidando com a imagem dos nossos idosos, que têm todo o direito ao respeito e que a lei assegura isso. Que é direito dele, a preservação, a imagem dele, e que é dever de todos nós zelar pelo idoso para que ele não passe por situações vexatórias e constrangedoras, tá bom? E também no artigo 99 do Estatuto do Idoso é colocado que expor o idoso a perigo, a sua integridade, a sua saúde física ou psíquica, submetendo a condições desumanas, degradantes, ou privando de alimentos e de cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando o idoso a trabalho excessivo ou inadequado, pode resultar em uma pena de 2 meses a 1 ano e multa a você. E no artigo 105 também é colocado que exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa pode levar você a uma detenção de 1 a 3 anos e multa. Então vejam que a lei, ela coloca pra gente, você compartilhar, você veicular, exibir imagens dos idosos, vídeos dos idosos depreciando, rindo, achando engraçado, isso é suscetível a você ter pena, você sofrer penas, né? A você ter que responder diante da justiça pelos seus atos.
Então tenham muito cuidado, gente. Infelizmente as pessoas estão brincando. É muito triste ver que até profissionais de saúde, cuidadores, familiares estão achando essa situação normal, mas não é normal. Nós estamos brincando com uma coisa séria, né? Você compartilhar a imagem de uma outra pessoa sem que essa pessoa autorize, especialmente da pessoa idosa. Existe uma lei que protege os idosos. Isso é algo que você não pode fazer. Você está infringindo a lei. Então, eu peço a você encarecidamente que a partir de hoje tenha bastante cuidado, observe, não brinque, não ria. E principalmente, se isso está acontecendo na sua família, que você leve para os seus familiares essa reflexão legal, essa reflexão baseada na lei. E se você conhece pessoas que estão depreciando, que estão brincando com a imagem do idoso, que você faça então a sua denúncia na delegacia ou no Ministério Público, porque o que nós não podemos permitir é que os nossos idosos continuem sendo alvo de depreciações e de brincadeiras, por mais que muitas vezes as pessoas não façam isso com consciência, não façam com maldade, mas a partir do momento que você conhece a lei e que você sabe, você já está informado de que você fazer isso é uma infração legal, é importante que você oriente outras pessoas e, se isso persistir, que você denuncie realmente essa situação, tá bom? E eu queria pedir a você, antes de finalizar esse vídeo, que você reflita, que você se coloque no lugar do idoso, tá bom? Porque muitas vezes o familiar, como eu falei, não por maldade, mas ele compartilha vídeos de idosos que têm algum tipo de demência e que às vezes, por exemplo, idosos que têm a doença de Alzheimer, né, que querem fugir de casa e que às vezes tem uma linguagem incompreensível à medida que a doença vai avançando, e as pessoas que assistem acham engraçado, elas estão brincando com a imagem do idoso. Então imagine se fosse você. Se você é cuidador, se você é familiar, se você tivesse uma demência, você gostaria que suas imagens fossem compartilhadas? Que seus vídeos fossem compartilhados? Eu acredito que não. Então, se você não gostaria que isso acontecesse com você, então também não faça isso com o idoso, tá bom? Não permita que outras pessoas na sua família também façam isso, porque é um desrespeito imenso ao idoso. E me dói, enquanto profissional, ver o que está acontecendo, né? Inclusive, a gente tem, eu não tenho, né? Mas existem perfis nas redes sociais cujo único objetivo é depreciar o idoso. Perfis onde estão sendo postados vídeos de pessoas idosas, de idosos teimosos, querendo sair de casa durante esse período de isolamento social. E a única coisa que você vê é kkkk. E são as pessoas rindo da pessoa idosa. Então evite isso. Preserve o idoso da sua família. Se você receber mensagens desse tipo, oriente as pessoas que compartilharam com você e não leve isso para frente. Porque quando a gente faz isso, a gente viola direito e muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não tem empatia. Porque se a gente tem um mínimo de empatia, a gente vai zelar pela imagem do idoso. Então é só isso que eu quero pedir a você. Hoje nós teríamos uma live sobre o assunto, fizemos 3 tentativas de live agora. Infelizmente, diante dessa pandemia de coronavírus, muitas pessoas estão fazendo lives. Infelizmente, não as lives, né? Mas infelizmente o sistema está entrando. O sistema não está dando conta, né? Tanto Facebook, Instagram, YouTube, então em todas as redes sociais nós estamos tendo problema para fazer lives. Mas fica aqui o meu vídeo, conforme prometido, né? Hoje, 27/3, seria às 21 horas a nossa live. Não conseguimos realizar a live, mas estou aqui, acabei de gravar esse vídeo, vou compartilhar para você e peço a você que também compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Forte abraço então para você, abra o seu coração, reflita sobre o que eu falei e leve essa reflexão também para outras pessoas. Forte abraço e a gente se encontra amanhã na minha página. Tchau, tchau.